Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Feche a porta, sente-se, respira fundo, porque o que eu tenho a te dizer hoje não é uma mensagem comum, não é uma dessas palavras que passam e logo são esquecidas. Não, o que eu vim te dizer hoje é algo que vai mudar o rumo da sua vida para sempre. E eu precisava que você estivesse sozinho para ouvir isso, porque essa palavra é sua, só sua. Você já se perguntou por que, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, algo dentro de você não deixou você desistir de vez? Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parecia sem saída, uma força estranha te segurou de pé? Você já se perguntou por que, exatamente hoje, você clicou nesse vídeo? Pois bem, eu vou te responder agora. Não foi por acaso. Nada do que acontece na sua vida é por acaso. Cada detalhe, cada dor, cada noite de choro, cada manhã em que você acordou sem forças, mas ainda assim acordou. Tudo isso faz parte de um plano que eu elaborei para você antes mesmo de você nascer. Hoje, eu tomei uma decisão séria a seu respeito. Uma decisão que vai interferir diretamente na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde e no seu futuro. E eu não vim te pedir permissão. Vim te avisar. Vim te preparar. Vim te dizer que o que está por vir é maior do que tudo o que você já pediu. Maior do que tudo o que você já sonhou. E muito maior do que aquilo que o inimigo tentou te convencer que você merecia. Mas antes de continuar, eu preciso saber se você está preparado para receber essa palavra. Se você chegou até aqui, já é uma resposta. Então presta atenção, porque cada segundo desse vídeo carrega um pedaço do que eu reservei para você. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber, Senhor. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Eu quero que você entenda uma coisa antes de mais nada. Quando eu tomo uma decisão a respeito de alguém, nada no céu, nada na terra e nada debaixo da terra tem poder para reverter essa decisão. Nem o diabo mais poderoso, nem o problema mais pesado, nem a situação mais impossível. Quando eu decido agir na vida de alguém, eu ajo. E hoje, eu decidi agir na sua vida. Mas o que é essa decisão? Por que agora? Por que você? Eu sei que essas perguntas estão passando pela sua mente. E eu vou responder. Porque eu conheço você melhor do que você se conhece. Eu sei quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu sei quais são seus medos mais escondidos, aqueles que você nunca contou para ninguém. Eu sei sobre aquela dor que você carrega há anos e que você aprendeu a disfarçar com um sorriso. Eu sei sobre aquele sonho que você quase abandonou, mas que ainda pulsa no fundo do seu coração quando ninguém está olhando. Eu sei de tudo. E foi exatamente por isso que eu decidi que a hora de agir é agora. Você precisa entender que o meu tempo não funciona como o tempo dos homens. Os homens olham para o relógio. Eu olho para o coração. Os homens enxergam o que é aparente, o que está na superfície. Eu enxergo o que está nas profundezas. E nas profundezas da sua vida, eu encontrei algo que poucas pessoas têm. Uma fé que se recusou a morrer. Uma esperança que, mesmo machucada, continuou existindo. Um amor pela minha presença que, mesmo quando você se sentiu distante de mim, não desapareceu completamente. E foi isso que me moveu a tomar essa decisão a seu respeito. Não foi porque você é perfeito.
Não foi porque você nunca errou ou nunca falhou. Foi porque no meio de tudo, dos erros, das falhas, das dúvidas, das quedas, você ainda assim continuou buscando a mim, às vezes com raiva, às vezes com lágrimas, às vezes com apenas um sussurro de ajuda no fundo do coração. Mas você continuou. E eu vi isso. Eu nunca tirei os olhos de você. Agora, deixa eu te contar o que essa decisão envolve. Ela envolve ruptura. Sim, meu filho, minha filha. Vai haver uma ruptura na sua história. Um rompimento com tudo aquilo que te aprisionou até agora. Vai haver uma quebra nos ciclos que se repetem na sua família há gerações. Vai haver uma virada nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua saúde, no seu emocional. Essa decisão que eu tomei é abrangente. Ela toca cada área da sua vida, porque eu sou um Deus que não trabalha pela metade. Muitos de vocês vivem esperando uma mudança pequena, uma melhoria gradual, um alívio temporário. Mas eu não vim te oferecer isso. A decisão que eu tomei vai além disso. Eu decidi fazer algo extraordinário na sua vida. Algo que vai fazer as pessoas ao seu redor perguntarem: o que aconteceu com você? O que mudou? De onde veio essa força? E você vai poder responder com toda a certeza: foi Deus, foi só Ele. Há algo que eu preciso que você saiba sobre os momentos que antecederam essa decisão. Antes de eu agir na vida de uma pessoa, eu sempre a preparo. E essa preparação nem sempre é confortável. Às vezes, ela acontece no meio de uma crise. Às vezes, ela acontece quando tudo parece estar desmoronando. Às vezes, ela acontece exatamente quando você menos entende o que está acontecendo. Aquele período difícil que você passou, ou que talvez ainda esteja passando, não foi punição, foi preparação. Foi eu te moldando, te fortalecendo, te posicionando para receber o que está por vir. Pense comigo, você não coloca vinho novo em odres velhos, você não constrói uma casa nova em um alicerce podre. Antes de eu edificar algo grande na sua vida, eu precisei trabalhar nas estruturas. Precisei remover o que era frágil, o que era falso, o que estava contaminado, e esse processo dói. Mas quando termina, o que fica é sólido, é real, é eterno. A decisão que eu tomei sobre você hoje carrega o peso da eternidade. Ela não é uma decisão que vai durar só este mês ou este ano. É uma decisão que vai reverberar através das gerações. Seus filhos vão sentir os efeitos do que eu estou fazendo em você agora. Seus netos vão colher os frutos das sementes que estão sendo plantadas hoje. Você é um ponto de virada na sua família. Você é o começo de uma nova história, e eu escolhi você para isso. Não deixe o peso dessa responsabilidade te assustar. Eu não escolho quem já está pronto. Eu preparo quem eu escolho, e já que eu te escolhi, pode ter certeza de que eu também vou te equipar, te sustentar e te guiar em cada passo desse caminho. Você não vai caminhar com as suas forças, vai caminhar com as minhas. E as minhas forças nunca se esgotam, nunca falham, nunca chegam tarde demais. Há uma coisa que o inimigo sempre tentou te roubar: a consciência de que você foi escolhido. Porque quando você não sabe que foi escolhido, você vive pedindo permissão para existir. Você vive se desculpando por ocupar espaço. Você vive diminuindo os seus dons, abafando os seus sonhos, encolhendo diante das situações. Mas hoje, essa ignorância acaba. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você tem um nome escrito no céu. Você tem um destino que foi pensado, planejado e garantido por mim. E ninguém, absolutamente ninguém, pode te tirar isso. Escreva nos comentários: eu aceito a sua decisão sobre a minha vida, Senhor. Meu amado filho, minha amada filha, de todos os dias que já existiram e que ainda vão existir, eu escolhi hoje para falar com você. Não amanhã, não na semana que vem, não quando sua vida estivesse mais organizada ou quando você se sentisse mais merecedor. Hoje, agora, nesse exato momento em que você está, do jeito que você está. E eu sei como você está.
Eu sei que talvez você tenha chegado até esse vídeo com o coração cansado. Talvez você tenha passado dias, semanas, meses, ou quem sabe anos, carregando um peso que parece grande demais para um ser humano aguentar. Talvez você tenha orado e não viu resposta. Talvez você tenha confiado e se sentiu abandonado. Talvez você tenha chegado a um ponto onde a fé começou a tremer, onde as dúvidas começaram a falar mais alto do que as promessas. Se é isso que você está sentindo, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer agora com toda a atenção do seu coração. Eu nunca te abandonei. Em nenhum momento da sua vida, nem no mais escuro deles, eu tirei os olhos de você ou os meus cuidados de sobre você. O que pareceu silêncio. Na verdade era eu, trabalhando nos bastidores da sua história, movendo peças que você não conseguia enxergar, preparando caminhos que ainda não estavam visíveis para você. Eu escolhi falar com você hoje porque há urgência nisso. Existe um momento certo para cada coisa, e esse é o momento certo para que você receba essa palavra. Não adianta receber a semente fora do tempo de plantar. Não adianta receber a chuva fora da estação certa. E o que eu tenho para você hoje está no tempo perfeito, está maduro, está pronto para ser entregue e recebido. Mas existe outra razão pela qual eu escolhi falar com você hoje especificamente. Porque o inimigo também escolheu um dia para agir na sua vida, e esse dia está próximo. Eu não vim te dizer isso para te apavorar, mas para te armar. Para que você não seja pego de surpresa. Para que quando os ataques vierem, e eles virão, você já esteja posicionado, já esteja coberto, já esteja sabendo que eu estou do seu lado e que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você precisa entender que você não é uma pessoa qualquer. Você tem um chamado, você tem um propósito que vai além do que você consegue enxergar com seus olhos humanos. E tudo o que o inimigo fez na sua vida até hoje tinha uma motivação. Ele sabia do seu potencial antes mesmo que você soubesse. Ele sabia do que você seria capaz se um dia você realmente entendesse quem você é em mim. Por isso ele trabalhou tanto para te diminuir, para te fazer se sentir pequeno, indigno, sem valor, sem esperança. Cada vez que o inimigo te atacou, ele estava confirmando uma coisa. Você é uma ameaça para ele. Pessoas sem valor, sem propósito, sem potencial, não são atacadas com tanta intensidade. O nível do ataque que você sofreu na sua vida é proporcional ao nível do que eu tenho reservado para você. E se você olhar para trás agora e somar todas as tentativas que o inimigo fez de te destruir, tudo aquilo que veio para te acabar, para te quebrar, para te fazer desistir e ver que você ainda está aqui, ainda está de pé, ainda está ouvindo a minha voz. Então você precisa entender, isso não é coincidência. Isso é cobertura sobrenatural. Eu escolhi falar com você hoje também, porque eu sei de algo que você ainda não sabe. Eu conheço o que está por vir na sua vida. Eu vejo o futuro que está preparado para você. E eu preciso que você esteja alinhado espiritualmente para conseguir receber o que vem. Não é suficiente receber bênçãos se você não está preparado para sustentá-las. Não adianta eu te dar uma vitória se você não aprendeu a administrá-la. Por isso, a palavra que vem por meio desse vídeo não é só um encorajamento, é um equipamento, é uma preparação para o que está chegando. Pense em como um agricultor age antes da colheita. Antes de os frutos chegarem, ele prepara a terra, aduba, irriga, remove as pedras, afasta as pragas. É um trabalho que acontece antes de qualquer fruto ser visto. E é exatamente isso que eu estou fazendo na sua vida agora, preparando o terreno para a colheita que está chegando. E a colheita que vem para você é farta, é abundante, é maior do que você pediu, maior do que você imaginou e maior do que aquilo que seus olhos já conseguiram visualizar. Há pessoas que eu precisei chamar várias vezes antes que elas ouvissem.
Há pessoas que desperdiçaram janelas de tempo precioso porque estavam distraídas com o barulho do mundo. Mas você está aqui hoje, você parou, você ouviu o chamado, e isso faz toda a diferença. Porque a mesma palavra que passa por ouvidos distraídos, sem deixar marca, quando cai em um coração preparado e disposto, transforma tudo. A semente é a mesma. O que muda é o solo onde ela cai. E o seu coração, hoje, é solo fértil. Você está pronto. Mesmo que você não se sinta assim, mesmo que sua situação atual não pareça indicar isso. Eu sei que você está pronto porque fui eu quem te trouxe até aqui. E eu não erro, nunca errei na escolha de quem eu chamei, nunca errei no tempo em que eu agi, e não vou errar agora com você. Confie nisso, descanse nisso, e recebe o que está por vir com braços abertos e coração disponível. Escreva nos comentários: Senhor, estou ouvindo, fala, eu te escuto. Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te contar algo que vai mudar a forma como você se enxerga a partir de hoje. Quando eu olho para você, eu não vejo o que os outros veem. Eu não vejo os seus erros passados. Eu não vejo as suas falhas, os seus defeitos, as suas fraquezas. Eu não vejo o que a sociedade classifica como fracasso. Eu não vejo o que aquelas pessoas que te rejeitaram, que te humilharam ou que te abandonaram, definiram como o seu valor. Eu vejo algo completamente diferente. Quando eu olho para você, eu vejo a obra que eu mesmo criei. Eu vejo o meu próprio reflexo, porque foi com minha imagem e semelhança que eu te fiz. Eu vejo um ser que foi pensado com cuidado, com propósito, com intenção. Cada detalhe da sua existência foi deliberado. A sua personalidade, o jeito como você ri, a forma como você ama, a capacidade que você tem de sentir as coisas com profundidade, nada disso foi acidente. Eu te desenhei assim. Eu te quis exatamente assim. Mas eu vejo também algo que você muitas vezes se recusa a ver. Eu vejo a sua força, aquela força que você mesmo duvida que tem, aquela que aparece justamente nos momentos em que você acha que já acabou. Sabe aquela vez em que você pensou que não ia aguentar mais? E aguentou. Sabe aquela situação que você tinha certeza que ia te destruir e não destruiu? Sabe aquele obstáculo que parecia intransponível? E você passou por ele de um jeito ou de outro. Essa força não é sua. Ela é minha em você. E eu coloquei minha força dentro de você antes mesmo que você pedisse por ela. Quando eu olho para você, eu também vejo a sua dor. Eu não passo por ela como se não existisse. Eu não a minimizo. Eu não finjo que não está lá. Eu a vejo na sua totalidade. E eu sofro com você quando você sofre. Isso pode parecer difícil de acreditar, mas é real. A dor que você sente, eu sinto junto, porque eu não sou um Deus distante, frio e indiferente. Eu sou um pai que chora com o filho que chora e ri com o filho que ri. Eu estou presente em cada emoção da sua vida. Em cada momento de desespero, eu estou lá. Em cada noite insone, eu estou lá. Em cada lágrima que você tentou esconder, eu estava lá e a vi cair. E sabe o que mais eu vejo quando olho para você? Eu vejo o que você vai ser. Eu vejo o destino que ainda está por se revelar. Assim como um escultor olha para um bloco de mármore bruto e já vê a escultura que está dentro da pedra, eu olho para você e já vejo a versão completa, gloriosa, realizada de quem você foi criado para ser. Eu não me deixo enganar pela aparência atual. O mármore bruto não parece uma obra de arte, mas na mão do escultor certo se torna. E você está nas minhas mãos. Nas mãos do único escultor que nunca desperdiça o material e nunca abandona a obra pela metade. Há um erro grave que muitas pessoas cometem. Elas se comparam com os outros. Olham para a vida do vizinho, do colega de trabalho, do amigo das redes sociais e concluem que estão para trás, que erraram o caminho, que perderam o trem. Mas eu preciso que você entenda que eu criei cada pessoa com um propósito único e incomparável.
A jornada do outro não é parâmetro para a sua. O tempo do outro não é o seu tempo. A medida do outro não é a sua medida. Eu não faço cópias. Eu faço originais. E você é um original que não tem comparação possível. Quando a comparação entra, a gratidão sai. Quando você fica de olho na vida do outro, você para de enxergar o que eu já coloquei na sua. E eu coloquei muita coisa na sua vida que você ainda não reconheceu como presente meu. Aquele dom que parece tão natural para você que você acha que qualquer pessoa tem, não tem. Aquela sensibilidade, aquela inteligência, aquela criatividade, aquela capacidade de amar. Essas coisas foram colocadas especificamente em você por mim, para um propósito específico que só você pode cumprir. Quando eu olho para você, eu vejo também as pessoas que dependem de quem você está se tornando. Eu vejo os filhos que precisam de um pai ou de uma mãe de caráter, íntegro, fundamentado em mim. Eu vejo os amigos que um dia vão precisar do que eu estou colocando em você. Eu vejo os desconhecidos cujas vidas vão ser tocadas pela sua história, pelo seu testemunho, pelas suas palavras. Você não existe apenas para si mesmo. A sua vida é uma semente que eu plantei no mundo para dar frutos que alimentarão muitas pessoas. E por isso eu cuido de você com tanto zelo. Preciso também te dizer o que eu não vejo quando olho para você. Eu não vejo um caso perdido. Eu não vejo alguém de quem eu desisti. Eu não vejo alguém que cometeu erros demais para ser restaurado. Não existe esse conceito no meu vocabulário. Eu sou o Deus da restauração. Eu sou o Deus que pega o que estava quebrado e transforma em testemunho. Eu sou o Deus que pega o que estava seco e faz brotar vida. Eu sou o Deus que pega o que o inimigo tentou usar para destruir e transforma em fundamento para algo maior. Meu filho, minha filha, você é valioso para mim. Não pelo que você faz, não pelo que você produz, não pelo que você consegue alcançar. Você é valioso simplesmente porque é meu filho, minha filha. Assim como um pai não ama o filho pelo que ele faz, mas pelo que ele é, eu te amo. Incondicional, completamente, eternamente. E esse amor não vai mudar. Não tem nada que você possa fazer para me fazer amar você menos do que eu te amo agora. Nem nada que você possa fazer para me fazer amar você mais. Esse amor é perfeito, completo e definitivo, e ele é seu. Escreva nos comentários: eu recebo o seu olhar sobre mim, Senhor. Meu amado filho, minha amada filha, hoje eu quero honrar algo que pouquíssimas pessoas ao seu redor reconhecem: a sua coragem. A coragem de continuar lutando mesmo quando ninguém estava vendo. A coragem de segurar as lágrimas durante o dia para não preocupar quem você ama. A coragem de sorrir quando por dentro havia uma tempestade. A coragem de continuar orando quando o céu parecia fechado. A coragem de continuar acordando de manhã quando havia partes de você que queriam simplesmente parar. Eu vi cada uma dessas batalhas. Eu vi cada uma delas sendo travada em silêncio, nos cantos da sua casa, nos banheiros do emprego, nos carros com a janela fechada, debaixo do travesseiro à meia-noite. Eu estava lá. Eu sempre estive. E hoje eu quero que você saiba: cada batalha que você travou em silêncio foi vista por mim e nenhuma delas foi em vão. Existe um tipo de sofrimento que é especialmente pesado. O sofrimento que você não pode contar para ninguém. Aquela dor que você guarda dentro do peito porque sabe que se falar vai causar mais problemas do que resolver. Aquela angústia que você carrega sozinho porque não quer ser visto como fraco, ou porque não tem com quem compartilhar, ou porque já tentou falar e não foi compreendido. Esse sofrimento é o mais solitário de todos. E eu sei que você conhece esse tipo de sofrimento de perto, intimamente, como quem conhece um peso que carrega há muito tempo. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda sobre essas batalhas silenciosas. Elas não aconteceram porque você foi abandonado.
Elas aconteceram porque você foi escolhido para um nível de resistência que vai te qualificar para o que está por vir. Não existe general que nunca passou por uma batalha difícil. Não existe líder que nunca foi testado. Não existe diamante que não passou pelo processo de pressão e calor intensos. E você tem sido pressionado, tem passado pelo calor, tem sido testado de formas que a maioria das pessoas não conseguiria suportar. E você suportou, você está aqui. Isso é testemunho. Eu quero falar especificamente sobre algumas dessas batalhas que sei que você travou. A primeira delas é a batalha da solidão. Mesmo cercado de pessoas, você se sentiu incompreendido. Mesmo em meio à família, você se sentiu só. Há uma solidão profunda que não tem a ver com a presença física de pessoas. Tem a ver com a sensação de que ninguém realmente te enxerga, ninguém realmente te entende. Ninguém chega até onde você está de verdade. Essa solidão é real. E eu sei que ela dói de um jeito diferente de qualquer outro tipo de dor, porque ela toca o lugar mais fundo do ser humano, o lugar que foi criado para a comunhão, para o pertencimento, para ser conhecido e amado de verdade. Mas meu filho, minha filha, eu vim exatamente para esse lugar da solidão. Eu sou o único que pode te acompanhar nesse nível de profundidade, porque eu não me canso de você. Eu não te julgo, eu não te condeno, eu não te abandono quando a situação fica difícil. E eu nunca, em nenhum momento, deixei você passar por aquela solidão verdadeiramente sozinho. Eu estava ali. E se você fechar os olhos agora e pensar nos momentos mais solitários da sua vida, você vai conseguir sentir que havia algo, uma paz inexplicável, uma força que vinha de dentro, uma presença sutil, mas real. E isso era eu. Era eu com você. A segunda batalha que você travou em silêncio é a batalha das finanças. Essa é uma batalha que envergonha quem está nela, que faz com que as pessoas se escondam, que faz com que muitos fingirem que está tudo bem, quando por dentro estão desesperados. Você conhece a sensação de chegar no fim do mês e não ter como fechar as contas. Você conhece o peso de receber uma ligação de cobrança e não ter resposta para dar. Você conhece a vergonha de não conseguir dar para os seus filhos o que você gostaria de dar, de não poder ajudar quem você ama quando precisou, de ter que dizer não para necessidades básicas, enquanto seus vizinhos parecem ter tudo resolvido. Essa batalha financeira não é uma punição minha. Eu sei que muitos te disseram isso, que você está passando por dificuldades porque fez algo errado, porque não tem fé suficiente, porque não agradou a Deus. Isso é mentira. A batalha financeira que você travou tem várias origens. Decisões passadas que geraram consequências, ciclos familiares de escassez que foram passados de geração em geração, falta de conhecimento de ferramentas práticas para administrar os recursos e, em muitos casos, ataques espirituais do inimigo que trabalhou para manter você na pobreza porque sabia que a prosperidade te tornaria mais poderoso. Mas eu estou quebrando tudo isso sobre a sua vida agora. A era de escassez que perseguiu você e sua família está com os dias contados. A terceira batalha é a batalha da autoestima. A batalha que você trava contra a voz que vive te dizendo que você não é suficiente, que você não é bom o bastante, inteligente o bastante, bonito o bastante, capaz o bastante. Essa voz fala no seu ouvido quando você tenta algo novo e falha. Fala quando você se compara com os outros e se sente menor. Fala quando você recorda os erros do passado e se condena por eles. E o pior de tudo é que essa voz às vezes fala com a voz de pessoas que você ama. Pais que em vez de encorajar, criticaram. Cônjuges que em vez de apoiar, diminuíram. Amigos que em vez de acreditar, duvidaram. E quando a voz da rejeição vem de quem deveria te amar, ela gruda de um jeito diferente. Ela cria uma ferida que vai fundo.
Hoje eu quero apagar essa voz com a minha. Eu sou o Criador do universo. Eu fiz as estrelas com a minha palavra. Eu formei os oceanos com a palma da minha mão. E eu digo sobre você: você é suficiente. Você é capaz. Você foi criado para vencer. Você tem tudo o que precisa em mim para cumprir tudo aquilo para o qual foi chamado. E qualquer outra voz que contradiga a minha é uma mentira. Não importa de onde ela venha, não importa com que autoridade ela fale, não importa há quanto tempo você a ouve, a minha voz tem mais autoridade do que qualquer outra. E a minha voz diz: você foi feito para vencer. Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minhas batalhas nas suas mãos. Meu querido filho, minha querida filha, eu não falo promessas no ar. Quando eu faço uma promessa, eu cumpro. O céu e a terra podem passar, mas a minha palavra não passa. E hoje, diante de você, eu faço uma promessa pessoal. Não para um povo genérico, não para uma multidão anônima, mas para você que está aqui agora, com o coração aberto, ouvindo a minha voz. A primeira promessa que eu te faço é esta: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas hoje eu quero que essa promessa desça do nível da informação para o nível da convicção profunda e inabalável. Há uma diferença enorme entre saber uma coisa e ter certeza dela. Muitas pessoas sabem que eu não abandono, mas na prática não vivem com essa certeza. Quando a crise chega, quando o dinheiro acaba, quando a saúde falha, quando o relacionamento racha, a primeira coisa que vem à mente é: Deus me abandonou. E eu preciso que você quebre esse padrão de pensamento agora, de uma vez por todas, e substitua ele pela certeza de que eu sou fiel e minha presença é permanente. Eu não te abandono na crise. Eu estou mais presente na crise do que em qualquer outro momento. Porque é na crise que eu posso mostrar a você o que eu sou de verdade. Em tempos bons, é fácil achar que a vida está indo bem por conta própria. Mas em tempos difíceis, quando todos os recursos humanos se esgotam, quando não há mais nenhuma lógica humana que explique como você sobreviveu, aí fica claro que foi eu. Aí fica evidente a minha presença. E é exatamente esse tipo de testemunho que vai fortalecer a sua fé de uma vez por todas e te tornar uma rocha inabalável nos momentos de tempestade futuros. A segunda promessa que eu te faço é: tudo o que o inimigo roubou de você, eu vou restaurar. Mais do que foi tirado, com juros, com abundância, com o acréscimo de tudo o que deveria ter sido seu e não foi. Há uma lei no meu reino chamada restituição. Quando há um roubo, o ladrão não devolve apenas o que foi tirado. Ele devolve com acréscimo, com compensação pelo sofrimento causado. E isso vale para você. Aqueles anos de dificuldade, eles serão compensados. Aquelas oportunidades que foram tiradas de você por injustiça, por traição, por circunstâncias que você não controlou. Eu vou recompensar cada uma delas. Aquelas relações que foram destruídas, aqueles sonhos que foram adiados, aquela paz que foi roubada, eu vou restaurar. E o que vier em lugar do que foi perdido vai ser tão bom, tão abundante, tão além do que você perdeu, que você vai olhar para trás e entender por que precisou passar por aquilo. A terceira promessa que eu te faço é sobre a sua família. Eu vejo a angústia que você tem pelo filho que se perdeu no caminho, pelo cônjuge que se afastou, pelos pais que adoeceram, pelos irmãos que se distanciaram por brigas e mágoas antigas. A família é uma das maiores fontes de dor e também de alegria da vida humana. E eu sei que há feridas na sua família que você não sabe como curar. Há distâncias que você não sabe como encurtar. Há silêncios que já duram tempo demais e que se tornaram muros tão altos que parecem impossíveis de transpor. Minha promessa sobre a sua família é esta: o que está partido, eu vou restaurar. O que está distante, eu vou aproximar. O que está perdido, eu vou encontrar.
Eu sou o Deus das famílias. Eu inventei a família. Eu sei como ela funciona. Eu sei o que ela precisa. E eu tenho poder para fazer o que nenhum conselheiro humano, nenhuma terapia, nenhuma conversa é capaz de fazer. Transformar o coração das pessoas. Amolecer o que está endurecido. Abrir o que está fechado. Curar o que está ferido. E eu vou fazer isso pelas pessoas que você ama. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. A quarta promessa que eu te faço é sobre provisão. Eu proverei todas as suas necessidades, não algumas, todas. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Todo o ouro e toda a prata são meus. As colheitas da terra são minhas. Os recursos do universo inteiro estão sob meu controle. E eu uso tudo isso para cuidar dos meus filhos. Você não precisa se matar de trabalhar em desespero, como se tudo dependesse só de você. Você precisa trabalhar com sabedoria, com propósito, com esforço honesto, mas com a paz de saber que eu sou seu provedor. E que eu nunca vou deixar o justo desamparado. Nunca vou deixar os filhos do justo mendigando o pão. A quinta promessa que eu te faço é a mais preciosa de todas. Eu prometo estar com você. Não só nas grandes decisões, não só nos momentos de crise, não só quando você ora formalmente e pede a minha presença. Eu prometo estar com você no mercado, quando você está escolhendo o que comprar com o pouco que tem. Eu prometo estar com você no trânsito quando a raiva quer tomar conta. Eu prometo estar com você na madrugada quando o pensamento não para. Eu prometo estar com você na mesa de jantar, no trabalho, na fila do banco, no médico, na reunião difícil, na conversa tensa, nos momentos de alegria e nos momentos de dor. Em todo lugar, em todo momento, eu estarei com você. Essa é a minha promessa mais fundamental e mais poderosa, e ela não tem prazo de validade. Escreva nos comentários: eu creio nas suas promessas, Senhor. Elas são minhas. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso abrir os seus olhos para algo que está acontecendo nos bastidores da sua história. Há um inimigo que observa a sua vida. Um inimigo que conhece o seu potencial talvez até melhor do que você mesmo. E esse inimigo tem trabalhado há muito tempo para impedir que você chegasse exatamente nesse momento. O momento em que você está recebendo essa palavra, sendo preparado, sendo posicionado para o que está por vir. O diabo não é um personagem de fantasia, ele é real, ele é estratégico e ele age com propósito. E o propósito dele em relação a você tem sido claro desde o início: roubar, matar e destruir. Roubar a sua fé, matar os seus sonhos e destruir o seu futuro. E ele trabalhou incansavelmente para fazer isso. Olhe para trás na sua vida e você vai conseguir reconhecer as marcas dessa guerra, as oportunidades que misteriosamente não deram certo, os relacionamentos que foram destruídos antes de florescerem, os projetos que nunca saíram do papel, a saúde que se comprometeu nos momentos mais importantes, o dinheiro que nunca ficava, o sono que nunca vinha, a paz que sempre parecia fugir no momento em que você mais precisava dela. Você acha que tudo isso foi coincidência? Não, foi guerra, uma guerra invisível, mas real. Uma guerra espiritual que se manifesta no mundo físico de formas concretas e dolorosas. E o inimigo não atacou você à toa. Ele atacou porque sabia o que você carrega. Ele sabia do chamado sobre a sua vida antes mesmo que você soubesse. Ele sabia das bênçãos que estavam reservadas para você antes mesmo que você as pudesse imaginar.
Por isso, ele trabalhou tão arduamente para te diminuir, para te desviar, para te fazer acreditar que você era pequeno, insignificante, sem propósito, sem saída. Mas aqui está a parte que o inimigo não contou. Eu sou maior do que ele, infinitamente maior. Não há comparação possível entre o poder do inimigo e o meu poder. Ele é uma criatura limitada. Eu sou o Criador ilimitado. Ele opera dentro do tempo. Eu existo fora do tempo. Ele pode tentar, pode atacar, pode criar obstáculos, mas ele não tem o poder de cancelar o que eu decidi para a sua vida. E eu decidi que você vai vencer. Isso está decidido, está selado, está garantido. Há algo que o inimigo tentou usar de forma muito específica na sua vida. Ele tentou usar as suas próprias feridas contra você. Esse é um dos truques mais antigos e mais cruéis que ele usa. Ele não apenas causa a dor, ele depois usa a dor para te aprisionar. Ele pega a rejeição que você sofreu na infância e usa para te fazer temer se aproximar de pessoas novas. Ele pega a traição que você viveu em um relacionamento e usa para te fazer desconfiar de todos ao seu redor, inclusive das pessoas boas que eu coloco no seu caminho. Ele pega o fracasso que você experienciou e usa para te paralisar diante de novas tentativas. Ele pega a pobreza que você conheceu e usa para criar uma mentalidade de escassez tão profunda que mesmo quando a abundância chega, você não consegue recebê-la porque por dentro ainda acredita que não merece. Mas eu vim desfazer isso tudo. Eu vim arrancar essas raízes de dentro de você. Eu vim curar as feridas que o inimigo tem usado como porta de entrada na sua vida. Eu vim te libertar de cada corrente que foi colocada na sua vida através da dor e do sofrimento acumulado ao longo dos anos. Essa libertação não precisa ser um processo lento e complicado que vai durar décadas. Ela pode acontecer agora, nesse momento, enquanto você ouve essa palavra e o meu espírito toca o seu coração. A cura que eu opero vai além da psicologia humana. Ela vai direto à raiz, ao lugar mais profundo da ferida e a cura de dentro para fora. Preciso também te alertar sobre os ataques que o inimigo está planejando para o futuro próximo da sua vida. Eu não digo isso para te apavorar, mas para te preparar. O inimigo sabe que você está recebendo uma palavra de Deus hoje. Ele sabe que algo está sendo ativado na sua vida. E ele vai tentar, nos próximos dias e semanas, lançar contra você situações que vão testar tudo o que você ouviu aqui. Vai tentar te fazer duvidar. Vai trazer circunstâncias que parecem contraditórias com as promessas que você recebeu. Vai usar pessoas ao seu redor para questionar a sua fé, para apontar os problemas que ainda existem, para te lembrar do que ainda não mudou. Esteja preparado, não com medo, mas com consciência e com fé. Quando esses ataques vierem, você vai saber reconhecê-los como o que são. A reação desesperada de um inimigo que sabe que perdeu. Porque um inimigo que está vencendo não precisa atacar com tanta intensidade. É o inimigo derrotado que bate mais forte, porque é a última tentativa dele antes de ter que recuar. E cada ataque que você resistir com fé vai te tornar mais forte. Vai confirmar a palavra que você recebeu hoje. Vai aproximar ainda mais a manifestação das promessas que eu te fiz. Você não está sozinho nessa batalha. Eu luto por você. Os anjos que eu designei para guardar a sua vida estão de pé ao seu redor agora mesmo. Cada oração que você faz, cada palavra de fé que você declara, cada vez que você escolhe confiar em mim mesmo quando não entende, tudo isso é uma arma poderosa na sua mão. E com essas armas, você é invencível. Não porque você é forte, mas porque eu sou forte. E eu sou por você. Escreva nos comentários: o inimigo não tem poder sobre mim. Deus é minha força. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de eu te dizer o que está por vir.
Não como especulação, não como esperança vaga, mas como declaração de quem conhece o fim desde o princípio. O que eu vou te revelar agora não está no futuro distante. Está na esquina. Está mais próximo do que você imagina. E eu preciso que você ouça com fé, que você receba com abertura, que você não deixe a sua lógica humana filtrar o que o meu espírito quer colocar dentro de você. A primeira coisa que vai acontecer a partir de agora na sua vida é uma mudança no seu nível de clareza espiritual e mental. Você vai começar a enxergar com mais nitidez. Decisões que antes pareciam impossíveis de tomar vão se tornar mais claras. Situações que estavam embaralhadas, confusas, sem saída aparente, vão começar a se organizar de uma forma que vai surpreender até você. Eu vou iluminar os seus olhos espirituais para que você veja o que antes estava escondido. Vai haver momentos em que você vai acordar de manhã com uma sabedoria que não foi estudada, com uma solução que não foi planejada, com uma direção que você não sabia de onde veio. E você vai saber que veio de mim. Essa clareza vai afetar seus relacionamentos de forma profunda. Você vai conseguir enxergar com mais discernimento quais pessoas na sua vida estão ali para te construir e quais estão ali para te destruir. Você vai ter sabedoria para se aproximar das pessoas certas, aquelas que eu coloquei no seu caminho para te ajudar a avançar, e para manter distância das pessoas que drenam a sua energia, que sabotam os seus planos, que carregam espíritos contrários ao que eu estou fazendo na sua vida. Esse discernimento não é julgamento, é proteção. E eu estou te dando esse presente porque eu sei que algumas das maiores dores que você já viveu vieram de relacionamentos errados que você não soube como deixar. A segunda coisa que vai acontecer é uma virada nas suas finanças. Eu ouço os seus clamores sobre dinheiro. Eu sei das dívidas que te tiram o sono, que fazem você acordar de madrugada com o coração acelerado, calculando como vai fechar o mês. Eu sei das contas que vencem e do desespero que vem junto. E eu vim dizer que há uma mudança financeira chegando para você. Mas eu quero que você entenda como ela vai acontecer, não necessariamente de forma sobrenatural do nada, caindo do céu sem nenhuma ação da sua parte, mas por meio de portas que eu vou abrir, de conexões estratégicas que eu vou promover, de ideias criativas que eu vou colocar na sua mente, de oportunidades que vão aparecer no momento certo e para as quais você vai estar preparado. Fique atento, fique com os olhos abertos. Quando uma oportunidade nova aparecer na sua vida nos próximos dias e semanas, não a descarte por medo. Não a deixe passar porque parece grande demais para você, porque o que vai parecer grande demais para você vai ser exatamente do tamanho que eu determinei. E eu não te daria uma oportunidade sem te equipar para aproveitá-la. A fé que eu estou ativando em você agora vai te dar coragem de dar passos que você nunca teria dado antes. E esses passos vão te levar a lugares que você nunca imaginou chegar. A terceira coisa que vai acontecer é uma renovação profunda no seu emocional. Você vai começar a soltar coisas que carregou por anos. Mágoas antigas que ficaram guardadas no coração como pedras dentro de uma mochila que você carregou por tanto tempo que nem sente mais o peso. Mas ele está lá, cansando você, te freando, te impedindo de correr com a leveza que foi planejada para você. Essas mágoas vão começar a se dissolver. Amarguras que envenenaram relacionamentos e roubaram a sua paz vão começar a perder o poder. Medos que paralisaram a sua vida por tempo demais vão começar a se enfraquecer até desaparecerem. Não porque a situação vai mudar magicamente em um instante, mas porque eu vou operar uma transformação de dentro para fora, que vai mudar a forma como você percebe e responde a tudo ao seu redor. Essa renovação emocional vai liberar em você uma energia que você não sente há muito tempo.
Você vai lembrar de quem você era antes de ser machucado. Vai recuperar a leveza, a alegria genuína, o entusiasmo pela vida que o sofrimento foi roubando ao longo dos anos de batalha. Vai haver dias em que você vai acordar com uma leveza no coração que você não vai conseguir explicar. E não vai precisar explicar. Apenas receba como o que é. Minha graça operando em você, restaurando o que foi tomado, reconstruindo o que foi derrubado. A quarta coisa que vai acontecer é um fortalecimento nos seus relacionamentos mais importantes. Seja no casamento, na relação com os filhos, com os pais, com os amigos verdadeiros. Eu vou trabalhar nesses vínculos. Vou restaurar conversas que precisam acontecer e que foram adiadas por orgulho, por medo, por não saber como começar. Vou criar oportunidades de reconexão que vão parecer coincidência, mas que eu vou ter organizado cuidadosamente. Vou amolecer corações endurecidos pela dor e pelo orgulho. Vou trazer cura para feridas relacionais que pareciam impossíveis de curar por serem antigas demais, profundas demais, complicadas demais. Para aqueles que estão em casamentos difíceis, eu não desisti do seu casamento. Eu inventei o casamento. E quando eu uno duas pessoas, essa união tem um propósito que vai além do conforto imediato dos dois envolvidos. Há uma batalha espiritual intensa em torno do casamento, justamente porque o inimigo sabe do poder que há em um casal unido, caminhando junto, servindo a mim juntos, criando filhos no temor do Senhor. Por isso ele trabalha tanto para dividir, para criar desentendimentos, para ampliar as diferenças, para transformar pequenas irritações em abismos. Mas eu trabalho mais para unir do que ele trabalha para dividir. E a minha obra é mais poderosa que a dele. A quinta coisa que vai acontecer é uma expansão do seu propósito. Você vai começar a enxergar para além de você mesmo. O horizonte da sua vida vai se ampliar de uma forma que vai te surpreender. O que parecia ser apenas sobrevivência vai se transformar em missão. O que parecia ser apenas trabalho vai se transformar em chamado. Você vai começar a entender por que passou pelo que passou, por que aprendeu o que aprendeu, por que tem as habilidades e experiências e cicatrizes que tem. E tudo vai fazer sentido dentro de um propósito maior que inclui você, mas que vai muito além de você. Escreva nos comentários: eu recebo tudo que Deus tem preparado para a minha vida, meu amado filho, minha amada filha. Chegou o momento mais esperado dessa mensagem. O momento em que eu declaro sobre a sua vida as bênçãos que estão sendo liberadas agora, nesse exato momento, enquanto você ouve essa palavra. Não são promessas vagas para um futuro indefinido. São decretos do céu, pronunciados sobre você hoje, para começar a se manifestar a partir de agora, na sua realidade concreta, no seu dia a dia, nas áreas mais práticas e mais espirituais da sua vida. A primeira bênção que está sendo liberada sobre você é a bênção da saúde. Eu decreto saúde sobre o seu corpo, sobre cada órgão, cada célula, cada sistema do seu organismo. Aquela dor que insiste em aparecer e que os médicos já não sabem mais o que fazer, eu falo cura sobre ela. Aquela enfermidade que o diagnóstico disse que seria crônica, definitiva, sem reversão. Eu sou o médico dos médicos e eu digo que com mim todas as coisas são possíveis. Aquele cansaço profundo que vai além do físico, que é um esgotamento da alma acumulado de anos de batalha sem descanso, eu falo restauração sobre ele. O seu corpo foi criado por mim para ser saudável, e eu declaro sobre ele agora o retorno ao plano original. Mas saúde não é só do corpo, é da mente também. Eu decreto saúde mental sobre você. Paz sobre os seus pensamentos que não param, que giram em círculos, que repetem os cenários piores em loop durante a madrugada.
clareza sobre a sua mente, que às vezes parece embaralhada, confusa, sobrecarregada. Fim para a ansiedade que te consome por dentro, para a depressão que apaga as cores da sua vida, para o medo que te paralisa diante de decisões que precisam ser tomadas. Você foi criado para viver com uma mente saudável, com pensamentos de paz, com uma perspectiva de esperança. Isso não é luxo, é herança dos filhos de Deus, e essa herança é sua. A segunda bênção que está sendo liberada é a bênção da provisão financeira. Eu decreto sobre as suas finanças uma reversão completa dos ciclos de escassez que te perseguiram. O que foi gasto de forma errada será reposto. O que foi roubado por engano, por má gestão, por espiritualidade comprometida, por pessoas desonestas que se aproveitaram da sua boa-fé, será restituído. Novas fontes de renda vão se abrir de formas que você não está prevendo. Oportunidades de negócios, de emprego, de investimento que você nem imaginava vão aparecer no momento certo e você vai reconhecê-las como presente meu. E não é apenas sobre ter mais dinheiro. É sobre ter sabedoria para administrar o que tem. Muitos recebem abundância e perdem porque não têm sabedoria financeira. Porque ninguém os ensinou a lidar com dinheiro, porque carregam padrões de escassez herdados da família, porque tomam decisões impulsivas por falta de planejamento. Por isso, eu não vou te dar apenas recursos, vou te dar sabedoria para multiplicá-los, para preservá-los, para usá-los com propósito e com visão de futuro. Você vai aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, a sair do ciclo de trabalhar apenas para pagar dívidas, a construir uma base sólida que vai te dar liberdade e vai te permitir abençoar as pessoas ao seu redor. A terceira bênção que está sendo liberada é a bênção do favor. Favor é quando portas se abrem para você que normalmente não se abririam. Favor é quando pessoas que mal te conhecem decidem te ajudar, te indicar, te abrir espaço, apostar em você. Favor é quando você chega a um lugar e algo acontece que não tem explicação natural. Simplesmente porque eu fui na sua frente e preparei o caminho antes de você chegar. O favor de Deus é mais poderoso do que o seu talento, do que a sua experiência, do que as suas conexões humanas. Com o meu favor, uma única oportunidade pode mudar toda a trajetória da sua vida. Com o meu favor, uma única conversa pode abrir portas que anos de esforço sozinho não conseguiriam abrir. A quarta bênção é a bênção da proteção. Eu levanto um muro de fogo ao redor de você e da sua família. Nenhum mal se aproximará da sua habitação sem passar por mim primeiro. Nenhuma doença atingirá a sua casa sem que eu tenha controle sobre ela. Nenhum acidente, nenhuma violência, nenhuma armadilha do inimigo conseguirá te alcançar e te destruir, porque eu sou o seu escudo e a sua fortaleza. Você pode andar por vales sombrios e não temer o mal, porque eu estarei com você. Isso não significa que você nunca vai enfrentar dificuldades. Significa que nenhuma dificuldade terá poder para te destruir. Significa que mesmo quando você passar por situações perigosas, eu te guiarei com segurança pelo outro lado. A quinta bênção que está sendo liberada é a bênção da paz. A paz que excede todo o entendimento humano. Não a paz do mundo, que depende de tudo estar bem e organizado para existir. Mas a minha paz, que permanece mesmo quando tudo ao redor está em caos, quando as notícias são ruins, quando os problemas ainda existem, quando a solução ainda não apareceu. Essa paz vai guardar o seu coração e a sua mente, vai te dar estabilidade emocional nos momentos de maior turbulência. Vai te permitir tomar decisões sábias, mesmo sob pressão imensa, porque você vai estar ancorado em mim e não nas circunstâncias que mudam a todo momento. Escreva nos comentários: eu recebo todas essas bênçãos sobre a minha vida. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, você ouviu as promessas. Você recebeu as declarações.
Você entendeu a decisão que eu tomei sobre a sua vida. Agora eu preciso te falar sobre a sua parte nessa história. Porque a fé sem obras é morta. Porque bênção sem ação é como semente sem terra. Ela existe, ela tem potencial, mas não produz fruto enquanto não for plantada. E eu não quero que essa palavra seja apenas uma experiência emocional bonita, que você esquece quando o vídeo terminar. Eu quero que essa palavra mude concretamente a sua vida, do lado de dentro primeiro e depois do lado de fora. A primeira coisa que eu preciso que você faça é acreditar de verdade, não com a cabeça, com o coração. Parece simples, mas é a coisa mais difícil para muitos dos meus filhos. Acreditar quando não dá para ver. Acreditar quando a situação diz o contrário. Acreditar quando o tempo passa e a manifestação ainda não chegou. Acreditar quando as pessoas ao seu redor duvidam e apontam para os problemas que ainda existem. Esse tipo de fé, a fé que persiste na escuridão, é a que move montanhas. É a fé que eu honro. É a fé que abre os portais do céu. E eu preciso dela de você. Acreditar não significa fingir que os problemas não existem, que a dor não é real, que as dificuldades são imaginárias. Significa reconhecer a realidade dos problemas, mas não deixar que eles sejam maiores do que minha capacidade de resolvê-los. Significa dizer com toda a honestidade: eu vejo essa situação difícil. Ela é real. Ela dói. Mas eu sei quem é o meu Deus. E eu sei que Ele é infinitamente maior do que isso. Essa postura de fé não é ingenuidade. É a expressão mais elevada da sabedoria espiritual. A segunda coisa que eu preciso que você faça é orar. Não com palavras ensaiadas, não com uma liturgia mecânica que sai da boca sem passar pelo coração, porque você está tão acostumado com ela que já não sente mais o que diz. Mas uma oração de verdade, onde você se abre comigo, sem filtro, sem performance, sem tentar soar mais espiritual do que você é naquele momento. Eu prefiro uma oração curta e honesta a uma oração longa e vazia. Eu prefiro um Deus, eu não aguento mais, me ajuda, dito com o coração partido, a uma hora de oração bonita, dita com o coração frio. Fale comigo, todo dia. Não precisa ser em horário fixo, não precisa ser em posição específica, não precisa ser com voz solene ou com linguagem formal. Fale comigo como você fala com quem você ama de verdade. Me conta o que está sentindo. Me pergunta o que você não entende. Me agradece pelo que já tem, mesmo que pareça pouco. Me pede o que precisa com confiança, não com súplica desesperada. Essa intimidade, esse relacionamento real, vivo, diário, é o que eu mais desejo da nossa relação. Não a sua religiosidade perfeita, a sua presença sincera. A terceira coisa que eu preciso que você faça é perdoar. Eu sei que esse é um ponto que dói. Eu sei que há pessoas na sua vida que te machucaram de formas que você nunca pediu e não mereceu. Pessoas que te traíram quando você confiou, que te humilharam quando você era vulnerável, que te abandonaram exatamente quando você mais precisava de apoio. E guardar mágoa dessas pessoas pode parecer até justo, pode parecer a única forma de se proteger, pode parecer que perdoar seria diminuir a gravidade do que foi feito a você. Mas eu preciso que você entenda o que a falta de perdão faz com você. Ela te prende ao passado como se fosse uma corrente. Ela te conecta emocionalmente à pessoa que te machucou de uma forma que te prejudica todos os dias. Muito mais do que prejudica a ela. Enquanto você guarda a mágoa, você continua sendo controlado por aquela situação, por aquela pessoa, por aquela dor, mesmo que essa pessoa já não esteja mais na sua vida. O perdão não é um presente que você dá a quem te machucou. É um presente que você dá a você mesmo. É a decisão corajosa de se libertar, de soltar, de deixar que eu me encarregue da justiça enquanto você segue em frente com leveza. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Não significa fingir que não aconteceu.
não significa necessariamente reatar relações que precisam ser encerradas por questão de proteção. Significa soltar o peso emocional. Significa dizer: eu entrego essa dor para Deus, eu não vou mais carregar isso. Não porque o que aconteceu foi certo, mas porque eu me recuso a deixar que isso me defina e me prenda. E quando você fizer isso de coração, algo vai se soltar dentro de você. Uma leveza vai aparecer. Um espaço interno vai se abrir para coisas novas, para alegria nova, para relacionamentos novos e saudáveis. A quarta coisa que eu preciso que você faça é agir com coragem nas oportunidades que vão aparecer. A fé sem ação não produz resultado externo. Quando eu te mostrar uma porta aberta, você precisa ter a coragem de atravessá-la. Quando eu te der uma ideia, você precisa ter a coragem de desenvolvê-la. Quando eu te guiar numa direção, você precisa ter a coragem de seguir mesmo sem ver o caminho completo diante de você. Mesmo sem garantias humanas de que vai dar certo. Mesmo com o medo presente. Coragem não é a ausência do medo. É a decisão de agir apesar do medo. Porque a confiança em mim é maior do que o medo da falha. A quinta coisa que eu preciso que você faça é cuidar de você mesmo como quem cuida de algo precioso. Porque você é. Cuide do seu corpo. Durma, se alimente bem, mova-se, descanse. Cuide da sua mente. Alimente-se de conteúdos que te edificam, que te elevam, que te aproximam de mim e da verdade. Cuide das suas relações. Invista tempo e presença nas pessoas que te fazem bem, que te constroem, que caminham na mesma direção que você. Cuide das suas finanças. Aprenda, planeje, organize, tome decisões com sabedoria e não por impulso. Cuidar de você não é egoísmo, é mordomia responsável. É administrar bem o que eu coloquei em suas mãos para que você possa abençoar outros a partir de um lugar de inteireza. Escreva nos comentários: eu vou agir com fé e coragem. Senhor, guia os meus passos. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final dessa mensagem. E eu guardei para o final a verdade mais importante de tudo o que você ouviu hoje. Uma verdade que eu quero que fique gravada tão fundo no seu coração que nenhuma situação, nenhuma pessoa, nenhuma crise e nenhum inimigo jamais consiga apagar. Uma verdade que vai te sustentar nas noites mais difíceis, que vai te dar força nas manhãs mais pesadas, que vai ser a âncora que te mantém firme quando as tempestades tentarem te arrastar. Você nunca esteve sozinho, em nenhum momento da sua vida, em nenhuma das suas noites mais escuras, em nenhum dos seus choros mais profundos, em nenhuma das suas quedas mais duras, em nenhum dos seus momentos de vergonha, de falha, de desespero absoluto, em nenhuma das madrugadas em que você ficou acordado sem saber como ia resolver o que estava na sua frente. Eu sempre estive ali, sempre, sem uma única exceção, sem uma única falha, sem um único momento em que eu tenha desviado o olhar de você por um segundo sequer. Eu sei que houve momentos em que você sentiu o contrário, momentos em que o silêncio parecia tão pesado, tão denso, tão opressivo, que você duvidou da minha presença. Momentos em que você clamou com toda a força do seu coração e não sentiu resposta imediata. Momentos em que você pediu ajuda com urgência e as circunstâncias externas não mudaram da noite para o dia. E nesses momentos, a tentação de concluir que estava sozinho, que tinha sido abandonado, que eu tinha desistido de você, era enorme e dolorosa. Eu entendo isso completamente. Eu não te culpo por ter sentido isso, mas eu preciso que você saiba e creia na verdade. O fato de você não ter sentido a minha presença em determinado momento não significa que eu não estava lá. Os seus sentimentos, por mais intensos que sejam, não definem a realidade da minha presença. Eu estava, eu estou, eu sempre estarei. Pense em uma criança que acorda de madrugada assustada com um pesadelo.
Ela está no escuro, com o coração acelerado de medo, e grita pelo pai com toda a força de seus pulmões. Se o pai não responde no exato segundo do grito, a criança não conclui que o pai sumiu do mundo. Ela sabe que o pai está em algum lugar da casa, que existe, que está por perto, que em algum momento vai aparecer e vai trazer o conforto que ela precisa. Agora imagine que o pai, na verdade, já estava acordado antes mesmo do grito, já tinha ouvido a inquietação da criança, já tinha se levantado, já estava caminhando pelo corredor em direção ao quarto dela enquanto ela ainda gritava. O pai estava em movimento, estava agindo, estava a caminho. Mas a criança, no escuro e no medo do seu quarto, ainda não conseguia ver isso. Assim tem sido comigo e com você em tantos momentos da sua vida. Cada vez que você clamou e parecia que eu não estava respondendo, eu já estava a caminho. Já estava agindo nos bastidores da sua história. Já estava movendo coisas que você não conseguia enxergar. Colocando pessoas certas no lugar certo. Fechando portas que precisavam ser fechadas antes de abrir as certas. Preparando soluções que ainda precisavam de tempo para amadurecer, alinhando circunstâncias que pareciam desconexas, mas que eu estava tecendo juntas em um padrão que um dia, olhando para trás, você vai conseguir enxergar com clareza. O silêncio nunca foi ausência, foi movimento nos bastidores. Foi trabalho intenso que acontecia fora do alcance dos seus sentidos, mas dentro da minha providência fiel. Há algo especial e libertador que eu quero que você entenda sobre a minha presença. Ela não depende do quanto você está se sentindo bem espiritualmente em determinado dia. Ela não depende de quanto você orou essa semana, de quanto você leu a palavra, de quanto você serviu, de quão consistente foi a sua vida de fé no último mês. A minha presença não é uma recompensa que você ganha quando se porta bem e perde quando falha. É um presente gratuito, incondicional e irrevogável que eu dou aos meus filhos simplesmente porque eles são meus filhos. Você não precisa merecer a minha presença. Você não pode merecer a minha presença. Ela é um dom da graça. Você precisa apenas recebê-la com gratidão e caminhar nela com confiança. Agora eu quero falar sobre um tipo específico de solidão que muitos de vocês carregam como um peso secreto. A solidão de sentir que ninguém acredita em você. Você tem um sonho, sente que foi chamado para algo maior. Percebe que há mais em você do que o que está sendo manifestado agora. Mas as pessoas ao seu redor não enxergam isso. Talvez até riam dos seus planos quando você tem coragem de compartilhá-los. Talvez digam que você está sendo ingênuo, que não é realista, que já passou da hora de sonhar, que você nunca vai conseguir sair de onde está. E essa falta de apoio humano dói de um jeito particular e profundo, porque nós somos seres relacionais, criados para sermos vistos, valorizados e encorajados pelas pessoas que amamos. Para você que conhece essa solidão específica, eu acredito em você. Eu, o Criador do Universo, que fez os oceanos e as estrelas e os montes e as planícies e cada forma de vida existente, eu acredito no sonho que eu mesmo coloquei dentro de você. Eu acredito na sua capacidade, no seu chamado, no seu potencial que ainda está em processo de ser revelado. E o meu voto a seu favor tem mais peso, mais autoridade e mais poder do que todos os votos contra que você já recebeu somados, multiplicados e elevados à enésima potência. Você não precisa da aprovação humana para cumprir o que eu te chamei a fazer. A minha aprovação é suficiente, e eu já a dei, sem reservas, sem condições, com toda a autoridade de quem te criou e te conhece melhor do que você mesmo. Quero também falar para aqueles que perderam pessoas amadas e que carregam uma solidão particular e insubstituível, a solidão do luto. A dor de perder alguém que você amava profundamente.
de ter um espaço vazio no coração e na vida que nenhuma outra pessoa consegue preencher exatamente da mesma forma. Essa dor é real, é profunda, é legítima em toda a sua intensidade, e eu a vejo sem minimizá-la. Eu choro com você, eu sinto essa falta ao seu lado. E eu prometo que as pessoas que você amou e que partiram antes de você estão em paz comigo. Elas estão bem, estão completas, estão além de toda dor e sofrimento. E um dia, no tempo certo, no meu tempo perfeito, haverá um reencontro que vai superar e apagar toda a separação e toda a saudade que a morte possa ter causado. Meu filho, minha filha, você chegou ao final dessa mensagem, mas o que foi plantado no seu coração hoje não termina quando esse vídeo terminar. O que foi ativado em você hoje vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo, vai continuar produzindo frutos concretos nos dias, semanas e meses que estão por vir. Guarda essa palavra no seu coração. Volta para ela quando a dúvida vier bater na sua porta. Lembra do que ouviu aqui quando o inimigo tentar te convencer de que nada mudou e nada vai mudar. E lembra sempre, a decisão que eu tomei sobre você é irrevogável. Nada pode cancelar o que eu decreto, nada pode impedir o que eu determino. O que eu comecei em você, eu vou completar. A obra está em andamento, a colheita está chegando e você não está sozinho. Nunca esteve e nunca vai estar enquanto eu existir. E eu existo para sempre. Escreva nos comentários, com Deus do meu lado, eu nunca estou sozinho, eu vencerei. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, antes de encerrar, eu quero que você faça uma coisa bem simples. Coloca a sua mão sobre o seu coração agora mesmo. Sente ele bater. Cada batida é uma prova de que eu ainda tenho planos para você. Cada batida é evidência de que a minha misericórdia se renova sobre você a cada novo dia. Cada batida é a confirmação de que você foi criado com propósito e que esse propósito ainda está em pleno andamento. Não importa a sua idade, não importa o que você já viveu, não importa o que o passado diz sobre você. Tudo o que você ouviu hoje não foi coincidência. Você foi trazido até esse vídeo porque eu queria falar com você, porque havia palavras que precisavam pousar no seu coração hoje, nesse momento específico da sua jornada, porque havia algo que estava esperando para ser ativado em você. E agora, saindo daqui, você não é mais o mesmo que entrou. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. E essa palavra foi enviada especificamente para transformar a sua vida de dentro para fora. Não guarde essa mensagem só para você. Se ela te tocou, se ela te ajudou, se ela trouxe luz para algum lugar escuro do seu coração, compartilha. Manda para aquele amigo que você sabe que está passando por uma fase muito difícil. Manda para aquele familiar que anda desanimado, que perdeu a alegria, que parece ter esquecido que Deus ainda está no controle. Compartilhe agora no seu grupo de família do WhatsApp. Porque uma palavra de Deus que chega na hora certa pode mudar o rumo de uma vida inteira. E você pode ser o instrumento que eu uso para que essa palavra chegue até alguém que precisa desesperadamente dela hoje. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreve-se agora e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem. Aqui chegam palavras enviadas diretamente do coração de Deus para o seu. Palavras que fortalecem, que curam, que libertam, que direcionam. E deixa o seu like nesse vídeo.
Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar para muito mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. O próximo vídeo que vai aparecer na sua tela também carrega uma palavra especial preparada para você. Não saia ainda, assiste, porque eu tenho muito mais a te dizer. A minha palavra para a sua vida não acaba aqui. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, com um amor que não depende do que você faz ou deixa de fazer, que não tem condição, que não tem limite, que não tem fim. Vai em paz. Vai com fé. Vai sabendo que a decisão que eu tomei sobre você está em vigor agora e para sempre. E que o melhor da sua vida ainda está por vir. Escreva nos comentários: eu recebi essa palavra. Deus tomou uma decisão sobre a minha vida e eu creio.